Atos capítulo 12. Deus. Versículo 6 diz assim. Versículo 5, tá? 12, 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-se e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real ou o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda da guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Até aqui, coloca a sua Bíblia do lado, peça para falar contigo nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Deus, de forma clara, concisa, Senhor. Nessa hora, desde já, eu repreendo todo ladrão de palavra. Que essa semente, Senhor Deus, seja lançada em solo fértil. Que ela venha, Senhor Deus, enraizar. Que ela venha brotar. Que ela venha, Senhor Deus, gerar frutos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Espírito da verdade. Toma a minha vida, Senhor, sou apenas instrumento. E fala, Senhor Deus. Fala, Espírito da verdade. Em nome do Senhor Jesus. Se assenta glorificando ao Senhor Deus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Herodes, ele estava perseguindo os cristãos. Então, por que eles estavam perseguindo os cristãos? Porque naquela época, os judeus, todo o grupinho que se reunia para fazer cultos, prestar cultos, eles achavam que era como se fosse uma facção. Era como se fosse algo totalmente fora, contrário daquilo que eles creem, daquilo que eles acreditam. Então, naquela época, quem estava reinando se aproveitou que os judeus estavam perseguindo os cristãos e também começaram a dar sentenças de que aquilo deveria parar de alguma forma. Ele vê que essa perseguição vai agradar os judeus. No começo, quando o cristianismo estava nascendo, para você entender, dentro do judaísmo, eles entendiam que é a facção, como eu já disse. Com o tempo, eles perceberam que estava sendo um culto diferente. Eles perceberam que o culto estava em adoração a Cristo. Então vocês queriam ver os judeus loucos, era falar que Cristo era o Messias. Eles ficavam doidos, porque para eles o Messias estava ainda por vir. E agora os judeus vão perseguir os cristãos. Por quê? Porque para eles não eram uma religião. Para eles eram uma ameaça. E diz a história que quem estava reinando na época vai tomar força nisso. E toma força na situação e manda prender 2 líderes da igreja. Manda prender 2 líderes da igreja. E quem eram esses 2 líderes da igreja? Quem liderava a igreja na época? Senão Pedro e João. E a Bíblia relata que Pedro e João agora, eles vão para a prisão.
Você já notou que geralmente quem apanha é um líder? Geralmente quem apanha, quem sofre é líder. Você fala assim, pastora, aumenta um pouquinho para mim. Você fala assim, pastora, mas eu não sou líder. Mas você não é líder da sua casa? Você não é líder da sua família? Ou você não é líder lá no seu trabalho? Você não exerce uma liderança sobre alguém? Você não é líder sobre seus filhos? E tudo aquilo que nós fazemos, o inimigo vem e bate com mais força, porque ele sabe que você tem potencial para conduzir alguém, para conduzir pessoas para viver o reino de Deus, para viver o propósito de Deus. E aí ele manda prender os líderes, porque parando os líderes, ele para o resto. Quando o diabo investe em parar a tua vida, ele está parando a tua casa. Quando você, como coluna do seu lar, para, alguém vai parar também, porque tem alguém olhando para você, se inspirando em você e acreditando na tua chamada. Não, você não entendeu. Tem alguém que está olhando para você, está vendo Deus na tua vida e está seguindo os teus passos. E se você parar, essa pessoa também vai parar. Você só apanhou até aqui porque Deus queria te fortalecer. Você apanhou até aqui porque Deus queria criar estrutura em você. E havia uma cultura entre os judeus que eles diziam assim, se eu conseguir persuadir, né? Existia uma cultura terrível entre os judeus. Então, mais ou menos assim, se eles conseguissem persuadir uma pessoa, né, os cristãos, eles teriam que morrer apedrejado. Se eu fosse pregar para o pastor algo que fosse contra aquilo que eles acreditavam, eu teria que morrer apedrejado, porque era blasfêmia. E agora, se eu convencesse uma cidade inteira daquilo que eu cria, eu seria morta pela espada. Entendeu ou não? Se eu persuadir alguém com aquilo que eu creio e não for com o que os judeus creem, eles apedrejavam. Agora, se eu convencer a cidade daquilo que eu creio, sendo contra o que os judeus criam, eu era morrida pela espada. A morte era pela espada. E olha porque, e aí você vai entender o porquê Tiago foi morto à espada. Eu estou tentando dizer para você nessa noite o porquê do sofrimento, o porquê tudo é mais difícil para você. Porque às vezes você acha que a caminhada é mais difícil para você. Existe um louvor que fala assim, Deus, não sei porque parece que tudo é mais difícil para mim, né? Fala assim, tudo parece que é mais difícil para mim, mesmo sem entender, eu aceito. E ali, quem está reinando manda prender e manda matar Tiago. Então, Pedro e João vão para prisão, e ali Tiago morre à espada. Tiago morre E aí manda matar Tiago. A igreja agora vai se reunir na casa de um homem chamado João Marcos. A igreja agora vai se reunir na casa de um homem chamado João Marcos. Sabe quem é João Marcos? Aquele que escreveu o livro de Marcos. Aquele que foi numa viagem missionária com Paulo. E agora a igreja se reuniu em oração. Diga oração. A igreja se reuniu em oração porque Pedro e João estavam na prisão. O líder do povo estava preso. E aí eles estavam ali reunidos em oração. Presta atenção na palavra do Senhor. Eles estavam ali reunidos em oração na casa de João Marcos, quando Pedro e Tiago são presos. Só que aí chega a notícia, e a notícia é: Tiago acabou de morrer. E eles estavam orando.
Eles estavam ali clamando, porque eles sabiam que os seus irmãos estavam em risco. Agora imagina só, eu e você orando e a coisa só piora. Imagina só você orando. Imagina só você orando e as coisas piorando. Imagina só você orando e o processo retrocedendo. Imagina só você ali em oração, aí chega a notícia ruim. Aí você olha e fala, mas Deus, eu estou orando porque está tudo contrário, porque o vento está contrário. E ali eles estavam orando e parecia que as coisas estavam dando errado. E sabe, nesse momento você até pensa e acredita que a tua oração não está chegando ao céu. Você fala, eu estou orando, mas está tudo contrário. Eu estou pedindo para Deus abençoar e parece que está vindo maldição. E aí a Bíblia diz que se levanta um profeta lá dentro da casa. Aí o profeta, lá dentro da casa de João Marcos, se levanta um profeta. E ele vai dizer, se cumpriu o que Jesus disse. Se levanta um profeta no meio da oração e diz, se cumpriu o que Jesus disse. Ali ele estava entendendo o mistério. Ali tinha um profeta que estava entendendo o que Jesus havia lhe dito, o que Jesus havia ensinado. Ali dentro daquela casa tinha alguém espiritual na fiação que estava entendendo, mas que não estava dando ouvido às flechas, às setas que Satanás manda e dizendo, a tua oração não está ouvida, não está sendo ouvida. Você é incapaz de viver isso que você está clamando, que você está pedindo. Aí vem a seta e diz, não, você está fazendo tudo errado. Para de orar, porque a tua oração não está fazendo efeito nenhum. Levanta alguém ali na fiação e diz, se cumpriu o que Jesus disse. Quem vai se assentar? Olha só essa palavra. Põe aí para mim, pastor, Mateus 20, 20. Mateus 20, 20. A Bíblia diz que uma mulher chamada Salomé, tia de Jesus, ela vai falar com Jesus. Ela vai perguntar para Jesus. E ali ela vai e pergunta, quem vai se assentar? Quem vai se assentar? Deixa o pastor colocar aí. Salomé, ela vai dizer, deixa meu filho, Mateus 20, 20. Deixa meu filho se assentar à tua direita e o outro à tua esquerda. Aproximou-se dele quem? Jesus, diga Jesus. Então a mãe dos dois filhos de Zebedeu, cujo nome é Salomé, e aí com seus filhos ajoelhando-se e fazendo-lhe um pedido, 21, perguntou para Jesus, concede que estes meus dois filhos se sentem um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino, 22. Jesus, porém, replicou, não sabeis o que pedis? Podeis beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. 23. Então lhe disse, o meu cálice certamente haveis de beber. Vou ler mais uma vez. O meu cálice certamente haveis de beber. Mas o sentar à minha direita e à minha esquerda não pertence concedê-lo, mas isto é para quem está preparado para o meu Pai. Jesus estava dizendo, eu não posso conceder, somente o meu Pai pode conceder. E aí Jesus vai olhar e vai dizer, eu não posso te afirmar, mas de algo eu posso te afirmar, do cálice que eu estou bebendo, os teus filhos vão beber. Do cálice que eu estou bebendo, teus filhos vai beber. Diz que quando a notícia do profeta vem, alguém bate na porta e diz que acabaram de matar João isolado. Diz que acabou de matar João isolado. Não, você ainda não entendeu. Salomé, ela está ali. O povo está na casa de quem? João Marcos. Fazendo o quê?
Estão orando na casa de João Marcos. Vem a notícia, qual é a notícia? Tiago foi morto à espada. E aí eles estão ali, se levanta um profeta e diz: eu estou entendendo o que Jesus está fazendo. Eu estou entendendo o que Jesus falou. E ali, por que eu disse 20:20? Porque Salomé vai dizer: deixa o meu filho sentar à tua direita e meu outro filho à tua esquerda. E Jesus vai falar: isso não condiz comigo, mas eu quero te dizer algo. Do cálice que eu bebi, eles vão beber. E o profeta falar, bate na porta de novo, e a notícia é: acabaram de matar João isolado. Eita, coisa linda, eu não sei se você entendeu, mas está dizendo: morreu primeiro Tiago, depois morreu João, os dois filhos de Salomé. E Deus está dizendo: eu não sei se você entendeu o que eu estou entendendo. Nada além do que Deus tem permitido vai acontecer na tua vida. Nada além do que Deus tem permitido vai acontecer na tua história. Deus não perdeu o controle da tua vida. Pastora, mas fulano está tramando contra a minha vida. Deixa tramar. Mas pastores estão tentando puxar o meu tapete. Mas quem diz que você está sobre o tapete? Você está sobre a rocha. Sobre a rocha. Sobre a rocha. E a rocha é o Senhor Jesus. Eu amo esse Jesus, igreja. Eu amo esse Jesus. Só que a Bíblia diz que a festa havia chego. Diga: que festa é essa? A Páscoa. Chegou a Páscoa. E os judeus levam a Páscoa muito, muito a sério. Os judeus levam a Páscoa como se fosse algo muito sagrado. Por quê? Porque a Páscoa se lembra os 400 anos de cativo. E eles foram libertos. Então, ali eles, Tiago, e arrebenta com ele. Mata Tiago. Mas antes da festa chegar, e a festa está chegando, acho que 2 dias antes, um pouco antes da festa chegar, eles estão doidos para pegar o líder. Para pegar o líder chamado Pedro. Diga: Pedro. E eles não podem fazer nada com Pedro porque a festa chegou. A festa chegou, então eles não podem fazer nada. Se eles pegassem, teria uma revolução. Aconteceria algo terrível. E aí no versículo 6 de Atos 11 vai dizer: e pondo nele os olhos, considerei e vi. Não, estou lendo errado, peraí. 12:6. E quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta da prisão. E quando Herodes ia comparecer, ele ia comparecer. Você sabe que aqui está dizendo no versículo 3 que é dias de asmo, que é o que? Nós celebramos a ceia com os pães sem fermento, por isso que ele é sequinho, né? Já percebeu? Já notou? E aí, para eles era algo muito sagrado a Páscoa. Então eles não poderiam fazer nada, é como se fosse uma folga deles. E aí Pedro estava sendo jurado de morte, mas a Bíblia acabou de nos dizer que Pedro estava dormindo. Herodes ia, mas não foi. Ele ia, mas não foi. Era para acontecer, mas não aconteceu. Era perdido, mas não perdeu. Sabe o que Deus está dizendo? Era para você perder tudo, mas não perdeu. Não era para você estar aqui, mas você está aqui. Não era para acontecer, mas
mas aconteceu. Sabe, Deus está dizendo, sabe quando falam que dessa vez ela não vai escapar, dessa vez ele não vai escapar, dessa vez eu vou destruir a casa dela, dessa vez ela não vai escapar, eu vou destruir a vida dos filhos dela, eu vou destruir a família dela. Sabe quando falam isso? Deus vai estragar os planos do inimigo contra a tua vida, contra a tua história. Rabadacão, torabachei, riaçou e andarás. Sabe aquele que está tramando contra a tua vida? Deus vai frustrar os planos do inimigo contra a tua história. Quando iam pegar Pedro, ele estava... Quando iam pegar Pedro, ele estava dormindo. Ele estava dormindo sem Rivotril, sem diazepam, sem nada. Ele estava sendo ameaçado, estava dormindo, como quem estivesse descansando. Você sabe por quê? Como quem dizendo, eu vou morrer daqui a pouco, mas eu tenho promessa. Eu vou morrer daqui a pouco, mas eu conheço Deus. Eu conheço Deus de andar, não só de ouvir falar. Ele vai olhar e dizer, eu não conheço Deus só de ouvir falar. Eu conheço Deus de andar lado a lado. Eu conheço Deus de sentar à mesa e ali desfrutar de uma refeição. Eu conheço a Deus de ver. Eu conheço o Senhor de contato, de intimidade, de comunhão. Pedro está dormindo porque ele tem convicção e certeza do Deus que ele serve. Tudo isso aconteceu porque estava havendo um círculo de oração. Os irmãos estavam na casa de João Marcos em oração. E aí Deus visita Pedro lá na prisão. Os irmãos estavam dizendo, estamos orando tudo errado. Nossa oração não está surtindo efeito. Mas quando eles pensam que a oração não faz efeito, está lá o anjo na prisão. Não, você não entendeu. Quando ele está olhando dizendo, Deus, o Senhor não me ouve, o Senhor não me escuta, nós estamos orando, já mataram Tiago, já mataram João, e agora daqui a pouco eu nem vou ter coragem de abrir a porta, eu nem vou ter coragem de atender o telefone, não vou ter coragem de falar com ninguém, porque eu estou temendo as notícias ruins. Ah, Deus, o Senhor não me ouve, mas o anjo está lá na prisão, mas o milagre está acontecendo lá. Eles estão orando na casa de João Marcos e Deus está agindo, e Deus está se movimentando. Não, você não entendeu. Enquanto você está aqui nesta casa, Deus está fazendo um reboliço em teu favor. Deus está fazendo um reboliço. Deus está movendo céus e terra em teu favor. Rabadacão, torabacheia, narabadaiaci. Você não pode parar de orar. Você não pode parar de orar. Ora um pouco é melhor do que não orar nada. Ora um pouco hoje, ora um pouco amanhã, ora um pouco depois de amanhã. Amanhã você ora mais um pouco. Daqui a pouco você está orando 1 hora. Daqui a pouco a sua oração vai ter colocado cadeias por terra. Daqui a pouco a tua oração vai estar libertando, colocando prisões, cadeia por terra. Sabe o que Deus faz através da oração? Vai lá visitar Pedro. Oh, coisa linda. Falar para vocês que essa palavra me comoveu tanto na minha alma. Nossa, misericórdia. Deus, eu falei para Thalita, estou tremendo toda. Essa palavra entrou na minha alma como uma espada tão terrível. E aí eles estão orando ali. E a palavra diz que o anjo vai visitar Pedro. Pedro, levanta depressa. Pedro, olha só, as algemas que estão sobre as tuas mãos caíram por terra, eu nem toquei. Pedro, se levanta. Sabe o que
Deus está dizendo: se levanta, porque algemas hoje caíram por terra. Rabadacanto arabachei andaramanaya sai. Riminicanto riminacei andarabachai. Ele não sabe se é um sonho, ele não sabe se é uma visão, mas ele confia no anjo que está direcionando ele. Ele confia na voz do anjo, ele confia na voz de Deus, então ele vai. E aí ele passa a primeira, a segunda guarda, e aí ele chega na porta de ferro. Sabe o que acontece? A porta se abre. A porta se abre. Sabe o que Deus está dizendo? Estou abrindo portas hoje na vida de alguém. Eu sou Deus que abro, eu sou Deus que fecho porta. Deus está abrindo porta nesta noite. Deus está colocando cadeia por terra. Deus está te tornando invisível aos olhos do teu inimigo. Porque lá vai Pedro, não se escondeu, mas ele saiu pela porta da frente. E os guardas não puderam ver, e os guardas não puderam contemplar, porque Deus o tornou invisível. E ele lá vai passando, e lá vai ele. E Deus, ele faz o quê? Deus, ele faz o quê? Liberta. Herodes queria envergonhar o líder, mas envergonhado foram aqueles que estavam o perseguindo. Sabe o que Deus está dizendo? Aqueles que se levantaram para te envergonhar vão ver dupla honra sobre a tua vida. Confundido e enganado serão aqueles que se levantaram para te envergonhar, para te enganar, para tentar contra a tua vida, para tentar contra a tua casa, para tentar contra a tua família. E Deus está dizendo: você vai sair pela porta da frente e vai cantar o hino da vitória, porque chegou libertação. Tudo aquilo que impedia você de conquistar está caindo por terra hoje. E o anjo foi embora. Aí o povo está fazendo o quê? O povo está em orar. Diga alto: orar. Oração é a chave. E aí bate na porta. Alguém vai olhar e vai falar assim: ah, é Pedro. Ou será que é o anjo dele? Eles não estão acreditando no que estão vendo. Eles ficam surpresos. Olha só, põe aí para mim, pastor. Oh, glória. Versículo 13. Versículo 13. Atos 12, 13. Glória a Deus. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro de alegria, não abriu a porta, mas correndo dentro anunciou que Pedro estava à porta. E aí sabe o que os irmãos disseram para ela no versículo 14, no versículo 15? Falaram assim: você está fora de si, é impossível. Olha lá, ó. Está louca. Ela porém assegurava que era. E eles diziam: é o anjo dele. Nem eles estavam acreditando. Sabe o que Deus está dizendo? Levanta a tua mão para receber a oração que você tem feito, a oração que talvez você tenha até duvidado. Deus diz: baterá na tua porta. Baterá na tua porta. Não muito depois desses dias. E você vai ficar pasmado. E você vai olhar e não vai acreditar. Alguém vai dizer: não, você é louca. Não, mas você não. Abra a porta. Porque a primeira reação da menina foi não abrir a porta. E isso me deixou incomodada. Ela ouviu a voz de Pedro, não abriu a porta. Foi falar com os que estavam na casa e eles disseram: está louca.
E ela falava, não é ele. E o povo dizia, não, é um anjo. Põe no 16 aí para mim, pastor. Versículo 16. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram e se espantaram. A bênção que Deus vai liberar na sua vida é tão grande que você vai se espantar. Se coloca de pé. A bênção que Deus vai liberar sobre a tua vida. Por esses dias eu profetizo que chegará uma bênção tão grande e vai bater na porta da tua casa. Porque a palavra do Senhor diz que as bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. As bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. Aquilo que você tem orado e buscado vai correr atrás de você e vai bater na tua porta. Põe um louvor para mim, um louvor. Feche os seus olhos. Creia na tua oração. Ore. Mesmo que seja pouco, ore. Ore 7 minutos, ore 10 minutos. Todos os dias, aí você vai percebendo que o teu nível da oração vai aumentando e você nem se dá conta. Daqui a pouco Deus está abrindo a tua visão espiritual. Daqui a pouco você está vendo os céus na terra. Oh, aleluia, fecha os teus olhos aí, adora o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Santo Espírito. Deus poderoso. Glória, 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 aleluias. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Não é para sofrer, não é para você cair, é para você crescer. É para você orar mais. É para você buscar mais. A tua oração está fazendo efeito no mundo espiritual. A tua oração chegou no céu nesta noite. A tua oração chegou aos céus neste lugar. É hora de vencer. Então louve. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. E abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito oh, glória! Aleluias! A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Ele te ouve, Ele te sonda. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Eu ouço o barulho da tua porta batendo. Oh, glória! Quando Ele estende as tuas mãos, é a hora de ver. Olha, Deus segura nas tuas mãos. Então ouve, louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Manda cantar a baixai. Ia darada cantar a vassoura, bada e achei.
Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as tuas mãos, tua bênção chegou. Começa a cantar com muito, canta o hino da vitória. E Deus colocará um novo cântico em teus lábios, e Deus te exaltará com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, adore ao Senhor com muito louvor. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Eu creio nas Tuas promessas, Senhor. Eu creio, Jesus, com muito louvor. Aplaude e exalta o nosso Deus. Glória a Deus. Vamos voltar para nossa casa. Estenda as tuas mãos em direção à tua casa.